Você percebe aquele apito persistente no ouvido, como se tivesse uma cigarra tocando sem parar dentro da sua cabeça? Ou talvez um chiado, um som de panela de pressão que aparece principalmente à noite, quando tudo está em silêncio? Se você respondeu sim, saiba que você não está sozinho. O zumbido no ouvido atinge milhões de pessoas e, para uma pequena parcela dessas pessoas, é mais do que um incômodo. Ele é um problema que afeta o sono, a concentração e o humor. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino, especialista em tontura e zumbido no ouvido, e já acompanhei de perto a história de centenas de pacientes que vivem com esse sintoma. E neste vídeo eu vou te mostrar 5 atitudes simples, porém muito eficazes, que podem aliviar o zumbido ou evitar que ele piore com o tempo. Fica comigo até o final, porque além dessas dicas eu vou te explicar por que elas funcionam e como você pode começar a aplicá-las no seu dia a dia. A primeira dica que quero dar aqui é: proteja os seus ouvidos de sons altos. Eu vou repetir: proteja seus ouvidos de sons altos. Parece simples, não é? Mas saiba que muita gente falha aqui. É extremamente comum pessoas que percebem o início do zumbido após sair de um show, de uma festa barulhenta ou até mesmo depois de usar fones de ouvido com volume muito alto. O problema é que nesses casos pode ter havido uma lesão no ouvido interno e, dependendo da intensidade do som e do tempo de exposição, essa lesão pode ser permanente. Assim como a exposição a ruído é um dos fatores de riscos mais comuns para ter zumbido, ele também costuma piorar o zumbido em pacientes que já têm esse problema. A melhor forma de evitar isso é usando protetores auriculares, sempre que forem em ambientes mais barulhentos, e evitar o uso prolongado de fones de ouvido, especialmente em volumes acima de 60% do máximo. O nosso ouvido não é feito para lidar ou receber sons tão altos. A segunda dica é sobre algo que muita gente já relaciona ao zumbido: a saúde emocional. Pois é, ansiedade e estresse são os fatores mais comuns que atuam no aumento da percepção e incômodo do zumbido. E tem uma explicação para isso. O zumbido é um sintoma, não uma doença. Ele é gerado por áreas do cérebro ligadas à audição, mas também se conecta com áreas emocionais e de memória. Então, quando o cérebro está em alerta, como acontece no estresse, na ansiedade, o som, que antes era para ser algo neutro, passa a ser interpretado como algo negativo. E o resultado disso é que o zumbido incomoda mais. É por isso que, muitas vezes, o paciente não percebe o som quando está distraído, mas ele explode em momentos de maior tensão. Técnicas de relaxamento, como mindfulness, psicoterapia ou mesmo uma rotina mais leve e organizada, podem ajudar demais nesse controle. A terceira dica tem a ver com a alimentação. Muita gente me pergunta: doutora, tem algum alimento que piora o zumbido? A resposta é: depende, porque isso pode mudar para cada paciente. Embora o café e o açúcar não costumem, de forma isolada, causar zumbido no ouvido, o excesso pode sim gerar problemas para o sistema auditivo e agravar o sintoma em quem já tem esse problema. Açúcar em excesso, por exemplo, causa picos de insulina que afetam o bom funcionamento da orelha interna. A cafeína em grandes quantidades pode deixar o cérebro mais estimulado, o que aumenta a intensidade e percepção do som. Por isso, vale a pena fazer o teste se você abusa desses alimentos. Reduza esses itens por algumas semanas ou até meses e observe se o zumbido não melhora. Já vi muitos pacientes relatarem uma diferença importante com a melhora de seus hábitos alimentares. A quarta dica é: perceba se fatores musculares e dentários alteram o som. Pode parecer estranho, mas problemas como bruxismo, tensão no pescoço ou na mandíbula e disfunção na articulação temporomandibular são causas muito comuns de modulação do zumbido. É comum vermos pacientes que relatam sentir o zumbido mudar de intensidade quando apertam os dentes ou movem o pescoço. Isso é um sinal claro de que o som pode ter uma modulação ou alteração pela musculatura ao redor do ouvido.
Nesses casos, o tratamento passa por fisioterapia de cabeça e pescoço, uso de placas dentárias e, claro, avaliação com profissionais como dentistas especializados em disfunção temporomandibular. Se você sente estalos ao abrir a boca, dor na face ou percebe que acorda com os dentes travados, vale a pena investigar essa possibilidade. E se você chegou até aqui, já é hora de um aviso importante. Se o zumbido está afetando o seu dia a dia, não espere ele piorar. Clique no link aqui na descrição, fale com a minha equipe e agende a sua consulta. A gente vai te ajudar a entender a origem do seu zumbido e qual é o tratamento mais indicado para o seu caso. Cada paciente é único e o plano de cuidado também precisa ser. A quinta dica tem a ver com a sua rotina de sono e hábitos diários. Dormir mal é um dos principais gatilhos para a piora do zumbido. E se somarmos isso a refeições desreguladas, excesso de estimulantes e falta de atividade física, temos o cenário perfeito para que o sintoma se intensifique. Tente dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, evite telas 1 hora antes de dormir e procure ter uma rotina antes de se deitar. O corpo, quando está funcionando bem, de forma regulada e saudável, ajuda o cérebro a funcionar de forma adequada e não amplificar o zumbido. E agora uma dica extra e talvez uma das mais eficazes, principalmente para quem sofre mais à noite ou no silêncio com o zumbido: o uso da terapia sonora. Muita gente percebe o zumbido gritar na hora de deitar, quando tudo está em silêncio. Isso acontece porque, durante o dia, há vários sons competindo com o zumbido. Conversas, trânsito, TV, celular. À noite, no silêncio, só sobra ele. E é aí que entra a terapia sonora. Sons suaves, como ruído branco, sons da natureza ou músicas relaxantes ajudam a diminuir a percepção do zumbido, fazendo com que o cérebro desvie o foco do barulho incômodo. Você pode usar aplicativos de celular, caixas de som com timer ou até aparelhos próprios para isso. O importante é não deixar o silêncio dominar completamente, porque é nele que o zumbido se faz mais presente. O zumbido pode ser um desafio, mas ele tem tratamento e controle. E o primeiro passo é entender que ele não precisa ser enfrentado sozinho. Existem profissionais específicos para te ajudar a entender as causas e o tratamento mais adequado, que é o médico otoneurologista. E se esse conteúdo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está passando por isso. Até o nosso próximo vídeo.